Está também disponível no Moodle o ficheiro compactado com todos os ensaios realizados para que se possa acrescentar aos gráficos que tinham sido criados na aula anterior os ensaios em falta. Portanto, essa explicação foi feita na aula, mas este vídeo ajuda a quem possa passar por alguma dificuldade nesse processo. Basicamente, a sugestão é que seja descarregado de novo este ficheiro zip, portanto, guardado no disco, e depois descompactado para uma nova pasta. Portanto, eu vou abri-lo aqui nesta pasta, que será a pasta de transferências, e vou copiá-lo para a pasta onde tenho todo este trabalho. Eventualmente, aqui vou só explicar a extração numa pasta temporária, porque já tinha a pasta descompactada naquela anterior, e o nome é o mesmo. E, portanto, depois de o guardar aí numa pasta onde vocês estão a processar os dados relativos a este protocolo, podemos extrair o conteúdo desta pasta para uma pasta com o mesmo nome, eventualmente usando o setzip ou outro tipo de aplicação. Inclusivamente até o próprio Windows também funciona, com a diferença que se for pelo Windows, ao clicar no zip para abrir, vocês estão dentro do ficheiro compactado e têm que selecionar, e vou fazer por esse processo, copiar, e depois numa pasta que eventualmente escolham com o nome que quiserem. Eu vou-lhe dar eventualmente o mesmo nome do ficheiro. Colar. Portanto, eu fiz Ctrl+V para colar os dados. Ctrl+C dentro do ficheiro zip. Mais uma vez, abrindo o ficheiro zip, selecionar os ficheiros com o rato ou selecionar tudo. E depois copiar com Ctrl+C ou com o menu de contexto, copiar. E depois abrir a pasta e colar. Pronto. Isto vai dizer que já existem ficheiros com os mesmos nomes. Substituir, portanto, neste caso, e passa a ter a pasta com todos estes ficheiros. Eu já a tinha aqui, portanto, os dados. Também estão todos os ficheiros de texto referentes aos ensaios, portanto, são 12 ficheiros, são 6 para a ligação de cavilha e 6 para a ligação de lamela. Assim como também tenho os ficheiros Excel que foram iniciados nas aulas. Eu vou pegar num exemplo do TESP, por exemplo, o ficheiro que já havia sido preparado na aula anterior com o gráfico força-deslocamento dos 3 ensaios LC1, LC2 e LC3, e portanto, se recordam, nós tínhamos importado a informação dos ensaios daqueles ficheiros de texto para uma folha de cálculo, portanto, neste caso, cada proveito tem a sua folha de cálculo, e aquilo que se pretende é ter um gráfico onde reunimos os 6 provetos da ligação cavilha. A parte da análise destes gráficos será feita na aula seguinte, eventualmente o estudo que se possa fazer para analisar a diferença que há entre matérias-primas dentro do mesmo tipo de ligação. Portanto, o vídeo aqui é mais para explicar como é que acrescentam, portanto, não é mais do que acrescentar aqui, portanto, mais 3 folhas, e posso fazê-lo já, e depois inserir aqui os dados usando o mesmo procedimento que já havíamos feito na aula, portanto, vindo aqui a separador de dados, obter dados externos do texto. Ele depois vai perguntar onde é que estão os ficheiros de texto e vocês devem se deslocar para a pasta onde os têm. E como este é o ficheiro do TESP, portanto, nós já tínhamos o provete LC1, LC2 e LC3 e agora vou carregar para aqui o LC4. Portanto, ele arranca, quando selecionamos o ficheiro, o assistente de importação de texto, em que no primeiro passo basta manter a opção por defeito, que é dizer que isto é um ficheiro do tipo delimitado, carregar em seguinte, e no segundo passo escolher o delimitador, que no nosso caso é o ponto e vírgula. Portanto, basta para tal carregar aqui nesta caixinha e vem logo que há 4 colunas. Portanto, o passo 3 é um passo onde a gente decide que tipo de dados é que vamos ter nas 4 colunas, mas que no nosso caso não se aplica e, portanto, nós no segundo passo podemos logo fazer concluir. Okay?
Esta última questão que é feita é aonde é que vão ser colocados os dados. Isso é que é importante garantir que vocês têm a célula 1 selecionada. Se fizeram como eu, portanto, deve estar selecionada, mas no caso não estar, basta para tal clicar sobre a célula e depois fazer OK. Eu vou, desde logo, mudar o nome da folha. Clico 2 vezes seguidas aqui sobre o nome da folha para chamar-lhe LC4. E verificamos, como também já tínhamos visto na aula anterior, que a primeira coluna tem efetivamente os dados encostados à esquerda. Estou a gravar um vídeo. E isso é um processo que eu só irei executar após a importação dos dados para as outras duas folhas e farei o processo de uma só vez. Portanto, voltamos aqui à folha 2 e executamos a mesma tarefa, importar dados do texto. Agora vamos buscar o LC5. Já sabem, é seguinte, ponto e vírgula, concluir, OK. Mudar o nome, LC5, e voltar a fazer o mesmo. Obter dados externos do texto, LC6, seguinte, ponto e vírgula, concluir. LC6. E agora podemos selecionar as 3 folhas, clicar na coluna A e eliminar o ponto. Portanto, isso faz-se separador base, localizar e selecionar, substituir, colocar aqui no campo localizar um ponto e no segundo campo substituir por e não colocar nada. Portanto, vou clicar em substituir todas, já dar uma mensagem, fizemos 3075 substituições. Para adicionar as linhas ao gráfico, basta para tal selecionar uma série dentro do gráfico, eventualmente a última, a 3, e copiar a fórmula da série aqui, portanto, selecionando no campo da fórmula e fazendo Ctrl+C, ou botão do lado direito copiar, clicar outra vez no gráfico em outro sítio, colar e mudar o nome da série. Neste caso eu vou passar aqui a ter a LC4, LC4, LC4 e fazer o mesmo para os outros 3. 5, 5, 5. São sempre 3 substituições. Pronto, passamos a ter o gráfico com as 6 curvas. É isto que se pretende e o restante processamento faremos na aula seguinte.